21, 22, e dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem, se não se arrependerem, está aí no verso 22, das suas obras. Muito bem. A nossa temática é essa daí. Deus vai te colocar na cama. Não é para dormir, não. Os irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Muitas vidas que são salvas, vidas que estão sendo edificadas. Esse é o nosso trabalho. É levar a palavra de Deus. Queridos, nós observamos, a gente vem estudando sobre a igreja de Tiatira. E agora está falando dessa profetisa, só que essa profetisa aqui era uma profetisa falsa. Nós não estamos e jamais iremos ser contra a profecia verdadeira. Quero dizer aos irmãos, sempre eu digo aqui, creio em profecias, recebo profecias, às vezes o irmão me conta algo, uma irmã me conta uma coisa, tem irmã que vem aqui no meu gabinete, tem irmãs que me falam algo, eu ouço com atenção, porque a Bíblia diz, aquele que teve um sonho, conte como sonho. Então, se é um sonho, se é uma visão, agora ele diz, mas quem prega a minha palavra, quem tem a minha palavra, fala a minha palavra. E é meu direito também de julgar a profecia, não é o fato de alguém falar que eu vou aceitar só porque o fulano está falando. Coloca aí 1 João 4, verso 1. A Bíblia me dá direito a julgar uma profecia, não a da Bíblia, a julgar uma profecia. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se vem de Deus. Porque muitos o quê? Então não sou eu, tem levantado no mundo. Olha, se a Bíblia está dizendo isso, eu queria que cada crente, que cada irmão, que cada pastor, que cada líder, principalmente os irmãos que nos acompanham pela internet, nós queremos que a palavra chegue a você com pureza, com pureza. Nós não queremos ser aqui moralista, nem andar atacando ninguém. Inclusive, teve uma coisa que o irmão César, o professor César, ele disse na nossa EBD, pastor, o senhor não ataca ninguém, nem quer ser, o senhor explica a palavra. E observem que a Bíblia está falando aqui que tem falsos profetas, não sou eu, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se alguém for usado em profecia, eu tenho que esperar ela se cumprir e avaliar se ela é verdadeira ou não. Vocês já viram, eu já vi pessoas, e aqui mesmo no Tirirical já aconteceu, de a pessoa dizer assim, olha, eu estou orando para Deus te dar uma esposa. Aí o irmão diz, não, irmão, já sou casado. Falso profeta, não é assim? Falso profeta, aqui mesmo já aconteceu. Pronto. Aí a pessoa diz assim, olha, Deus me disse agorinha que a irmã vai engravidar. Ela diz, não, irmão, já estou ligado, já tive um monte de menino. Então são coisas que a gente vê que existem aqueles que se aventuram nesse campo. É contra essa gente que nós nos manifestamos à luz da Bíblia contra. Né? A pessoa, o pastor está falando isso e aquilo. Não, nós estamos falando o que a Bíblia está falando. Essa mulher aqui, que alguns julgam, como eu disse aqui, que ela era esposa do bispo da igreja de Tiatira, e ela tomou a liderança, e ela se arrogava com o título de profetisa, ela tinha falsas visões, falsas revelações, e ela assume o controle daquela igreja. Por que ela assume o controle? Porque todos estavam seguindo a doutrina dela. Todos estavam seguindo a doutrina dela. Então, essa mulher, nós já falamos aqui, essa mulher, ela se arrogava, ela estava usurpando uma posição que não era dela, e que, na verdade, ela era uma mulher que estava contaminada, tanto na mesma perspectiva da doutrina dos nicolaítas, como também seguia a doutrina de Balaão, dentre outros. Então, essa mulher, ela tinha uma doutrina falsa e ela corrompeu a igreja. Diante dessa situação, observem bem,
Não brinquem com Deus, meus irmãos. É essa a mensagem de hoje. Não brinquem com Deus. Eu estou aqui todos os dias pregando. Se tem pecado na igreja, não é problema meu, porque eu estou alertando contra o pecado. Se tem frieza na igreja, não é problema meu, porque eu estou todo dia aqui, orando a Deus, lendo a Bíblia, convidando vocês para orarem, chamando vocês para lerem a Bíblia, dizendo para vocês fugirem do mundo e do pecado. Eu estou tocando a trombeta. Todo dia eu estou tocando a trombeta. Os crentes aqui não me veem em outras coisas. Vocês não me veem em jogo, vocês não me veem trabalhando na prefeitura, vocês não me veem eu atrás de um deputado, vocês não me veem eu atrás de dinheiro. Eu cuido no meu trabalho espiritual. Quem trabalha comigo, quem anda no carro, está ali aquele irmão Virlan que trabalha, o irmão Antônio, o Jorge. Na hora que eu entro no meu carro, ou é lendo a minha Bíblia, ou lendo um livro, ou estudando meu inglês, o meu latim, o meu hebraico, é assim que eles me veem. Isso aí já sabe um bocado de coisa no inglês. Toda hora eu vou falando e ele diz, é isso, né? Eu disse, é verdade. Às vezes tem uma que eu pergunto, ele vai longe, mas aí tem hora que ele acerta. Mas a minha vida é essa. Eles nunca me viram em outras coisas, eles nunca me viram bebendo, eles nunca me viram com brincadeira com mulher, de intimidade, eles nunca me viram nisso, eles nunca me viram num fuxico, ou eu contar algo. Se aqui na igreja, por exemplo, tem um irmão que diz, não, pastor Aziel, não. Eu entro aqui nessa igreja, eu entro ali pelo aquele portão, aí se aqui está cheio de gente, às vezes eu chego aqui à tarde, tem um bocado de homem ali sentado, tudinho. Eu só digo, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, como é que está, irmão? Pronto. E aí, meus irmãos, qual é a lorota? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. E aí o jogo, como foi ontem? Teu time? Eu não tenho tempo para isso. Eu gosto de conversar é da Bíblia, né? Às vezes eu vejo essa daqui, como é? Está bem casadinha, não é assim? Está bem casadinha, está feliz, o homem está te batendo. Pois é. É assim que eu pego. Minha brincadeira é só essa. Nunca fui ela, nunca me viu agarrando ela. Me dá um abraço aqui, santa. Não tem isso aqui, não tem essa molecagem. Não, aqui não. A minha vida, a minha sinceridade é isso. Eu sou falho, sou fraco, como qualquer pessoa, mas as coisas funcionam desse jeito. Tudo aqui na igreja, aqui tem os pastores, aqui tem os engenheiros da igreja, tem os advogados da igreja, tudo nosso aqui. Por exemplo, eu não entro em secretaria, eu não mexo com dinheiro de igreja, tudo nosso aqui é no contrato. A igreja vai fazer uma coisa do terreno, por exemplo, essa piscina, esses tubos, tudo é apresentado aos obreiros, é no contrato. Eu não pego em dinheiro aqui da igreja, eu não pego em dinheiro da igreja. Então, eu cuido na minha vida de cristão, de homem de Deus, brinco com todo mundo, mas é assim. Agora, por que eu estou dizendo? Porque pecado é negócio sério. Nunca brinque com isso aqui. Pecado é negócio sério. Coloque os apontamentos ali. Observem bem que agora nós vamos falar o que Deus vai fazer com essa falsa profetisa. Olha aí os pontos. Os pontos, vamos lá. Parece que eles arrumaram agora a Bíblia ali em grego, né? Bota lá. Primeiro, como a Bíblia descreve o pecado? Muito bem. Agora volta lá para o texto, Jorge. De 22, 21. Olha. E dei-lhe tempo para que se arrependessem do quê? Da sua fornica, que aí a mesma palavra prostituição, não é isso? Porneia. Eu não sei se lá, mas agora vê se tu arrumou lá o grego, que eu nem trouxe hoje, o Apocalipse 22, né? Pronto, 22, olha aí. Então você pode observar, 21, não é isso? É Apocalipse 2, 21. Deixa eu ver aqui. É o 2, né? 2, 21. Está lá em cima, está lá em cima. Olha aqui, ó. Aí ele está dizendo, e deu tempo, né? Que ali no imperfeito, deu tempo, e deu tempo para ela, ao tempo. Aí você tem Cairon, que é tempo, deu tempo para que elas se arrependessem das suas prostituições. Olha lá, porneias, ok? Da sua prostituição. E aí você tem ali o verbo, olha lá,
esse verbo lá é o verbo arrepender-se, que é mudar de mente, é mudar de atitude. Então o texto aqui, ele é bem claro que essa mulher, ela está em um estado de pecado. Olha, vamos voltar agora para lá, depois a gente volta para aí. Muito bem, parabéns aí, porque aí, quando a gente precisar, está aí, né? Volta lá. É o 21, né? Olha, e dê-lhe tempo para que se arrependessem das suas prostituições. A palavra porneia, ela é muito ampla, ela envolve todo tipo de relação sexual ilícita. Relação sexual com animal, relação entre jovens, relação de uma mulher casada com um homem casado. A palavra porneia, ela é ampla, ela envolve muita coisa. Então, volto agora lá para os pontos. Então, qual é a primeira coisa que você tem que ver aqui? A primeira coisa é que você precisa analisar como é que a Bíblia descreve o pecado. Pecado é coisa séria, meus irmãos. Pecado é coisa séria. E hoje muitas igrejas no Brasil não pregam sobre pecado. As igrejas, elas só pregam sobre poder, elas só pregam sobre vitória, elas pregam sobre glória, sobre fogo, mas não pregam sobre o pecado. E nós precisamos pregar sobre o pecado, porque o pecado é o que vai te levar para o inferno. O pecado é que te deixa morto dentro da igreja. O pecado é que rompe a tua comunhão com Deus. Está lá em Romanos 3:23, todos pecaram e ficaram o quê? Isaías 59, a Bíblia diz, as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Então, escutem bem, o pecado, outra coisa que eu quero dizer aqui para a igreja, hoje está tendo uma ideia que quando você peca, tem irmão que diz, qualquer irmão pode orar por você, qualquer pessoa pode orar por você. Por que que lá em Josué capítulo 6 e o 7, quando Acã pecou, por que que ele não confessou para qualquer pessoa, para qualquer um orar por ele? Não existe isso. Por que que o capítulo 10 de Atos, por que que o Cornélio, qualquer pessoa não orou por ele? Por que que Deus mandou chamar Pedro? Porque Deus trabalha através de homens. Por que que Davi teve que confessar o pecado quando Natã repreendeu ele? Porque ele sabia que Deus colocou homens para estarem à frente da sua liderança. Deus não coloca boi nem jumento. Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. E a igreja, na pessoa dos seus líderes, está lá em Mateus 18, ela recebeu essa autoridade. Vamos lá, Jorge, coloca aí, porque tem um bocado de crente hoje que anda com isso. O irmão peca, a irmã peca, adultera, faz toda essa vergonhice, aí diz, olha aqui que Jesus já perdoou nós, né, irmão? Não é assim não. Não é assim, mas não é de jeito nenhum. Pessoa que pensa assim, está todo enganado. Aí vamos lá, é o verso 18, coloca aí 18. Começa pelo 16, lê aí, pastor Wagner. Olha aí, olha o que diz a Bíblia. Pastor Luiz, aqui. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Muito bem. E se não... pastor, começa pelo 16, é melhor pelo 16, vai. Mas, se não aliás, te 15, ouvir... o 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Isso. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Sim. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Vai. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então, se houver uma desavença, um conflito entre os dois, a primeira coisa é que o irmão que errou, ele vai aonde? Ao irmão, e ele pede o quê? Perdão, entre os dois, só os dois. Se o irmão não quiser ouvi-lo, o que ele faz ainda? Ele leva 2 testemunha, olha irmão, estou pedindo perdão aqui para ele, mas ele não me dá o perdão, e etc. Se não der o perdão só entre eles dois, leva para onde?
para a igreja e os líderes da igreja tomam conhecimento e pedem que os dois se reconciliem. Se ele não escutar a igreja, o que a igreja vai considerar ele como um quê? Porque se tu peca, adultera, se tu mente, tu rouba, e aí não tem ninguém para ti, a igreja ela não te dá autorização, ou você acha que você mesmo se perdoa, como é que isso é possível? E aqui entre os irmãos, no caso de alguém cometer fornicação, no caso de alguém cometer o pecado, ele era repreendido perante a igreja e também a igreja disciplinava. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5. Aí está bem direitinho as coisas, porque o pessoal não entende Bíblia, aí fica com o negócio. Precisa contar para pastor não, quem é pastor? Precisa falar para ninguém, tu mesmo lá no teu caso, na tua casa tu ora. Como que tu vai orar que tu não está prestando? Hein? Como é que tu vai orar que tu não está prestando? Não, tu mesmo ora, não é assim não. Ah, se fosse assim era bom demais. Não era? Era bom demais. Mas se lembre, viu? 5, o verso, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Muito bem. É o capítulo 5. Aí o apóstolo São Paulo fala no verso 3. Vai lá, o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Vê ao verso 5. Olha, depois que ele pecou, olha o que ele é feito, vai. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu pergunto aqui, quem disciplinou esse moço aí? Para ficar fora do convívio, para que ele sentisse seus pecados, seus erros. Porque, preste bem atenção, pastor, para que é uma disciplina? Primeiro, restaurar o que pecou. É para isso. Segundo, para que é a disciplina? Para que aquele que pecou saiba o tamanho da ofensa e do mal que ele causou, tanto para ele, como para a família, como para a igreja. Terceiro, para que é a disciplina? Para dar uma resposta à sociedade lá fora. Se a sociedade lá fora vê que essa igreja aqui é bagunçada, se ela vê que o homem não presta, o pastor não presta, é namorador, a esposa do pastor é fuxiqueira, aqui entra do jeito que quer, a irmã não presta, namora com um, namora com outro, vira uma igreja só de canalha, de gente ruim, de molecagem. Eu estou errado? Pois tem igreja aí no Brasil que ela já virou isso. Agora mesmo um pastor estava me contando isso, eu não vou citar o nome, ele me contou. Agora, pastor, a igreja que eu dirigi, eu nunca vi tanto crente corno como tem naquela igreja. Eu disse, não, irmão, tu está errado, Ele disse, olha, mas tem crente corno lá, as mulheres metem chifre no marido, não é brincadeira. Eu disse, senhor, não diga isso. Agora pensa em poder, na hora que tu trisca, tudo tem poder. Está desse jeito. Graças a Deus que aqui eu tenho observado, só se está em oculto, né? Mas eu vou dizer, meu irmão, tem bagaceira. E sabe por que tem bagaceira, pastor Douglas? É porque muitos líderes, com medo de perder membro, com medo de perder amizade, com medo de perder dízimo, ele não aplica a doutrina da verdade. E também tem outros pastores aí que não podem aplicar a doutrina, porque também muitos sabem que ele tem coisa errada. É assim. Foi, não foi? Olha, marcado um encontro com um adolescente. É só para vocês terem uma ideia. Igreja que não tem doutrina, igreja que não tem disciplina, ela não tem autoridade para ser farol de Deus na terra. Mateus 5, 14, 16. Brilha a vossa diante de quem? Para que eles vejam as vossas boas obras. Se a igreja não vê seriedade no altar, ela não vai ter prazer de estar aqui. Mas também, se o povo vê que a igreja é de fuxico, que a igreja é de mulher ruim, é de homem ruim, é de mentiroso,
também o povo não vai. Porque a comunidade diz assim: é melhor estar no cabaré do que estar naquela igreja. É ou não é? Ah, não, aquele crente ali, ainda vão dizer mais, é hipócrita, porque ele está lá dentro e aqui eu já estou fazendo as coisas erradas porque eu sou errado mesmo. Mas lá ele dizendo que é crente. É muita coisa. O pecado, meus irmãos, vamos lá. Aí quem foi? O apóstolo São Paulo disse: eu estou ausente, mas eu me junto a vocês. Quem tem que disciplinar não é só o pastor, não. Quem tem que disciplinar também é a igreja. A igreja ela tem que ver: não, pastor, está certo, essa pessoa ela tem que ser disciplinada para que ela tome consciência do seu pecado. Assim, vou dar um exemplo aqui. Tem homem que chega para mim e diz assim: pastor, eu adulterei, mas eu não quero que nem meus filhos e nem minha mulher saibam, porque se ela souber, ela vai me largar. Ela tem que saber. Ela tem que saber, porque os dois são uma só carne. Em segundo lugar, se tu não quisesse que ela soubesse, a primeira coisa era o teu respeito para com ela. Então a igreja está cheia de coisa assim, irmão. Oração de gabinete, oração pelo irmão, o irmão está pecando, é adulterando, é fazendo tudo que não convém, aí só porque é filho do fulano de tal da igreja, que é filho do desembargador da igreja, que é filho do doutor fulano da igreja, aí o pastor passa a mão, a pessoa chega lá e ele diz: olha, não, é o seguinte, Jesus perdoou, vem para cá, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai santo, Pai eterno. Aquele ali, ele não vai saber a dimensão do tamanho do pecado que ele causou, o escândalo que ele causou, o mal que ele causou na igreja. E amanhã muitas pessoas vão deixar de vir aqui, porque vê a bagaceira. Quem é que tem? Onde é que eu tenho prazer de andar disciplinando um casal? De andar, alguém pensa que eu tenho prazer, eu faço é chorar. Eu fico triste, rapaz, né? Não é isso, pastor Wagner? Fica triste. Agora a igreja, ela não pode perder a luz dela por tua causa. Porque senão amanhã aqui não vai ter autoridade de nada. É assim, então, igreja, meus irmãos, Paulo sabe como é que chama a igreja? Coluna e o que mais? E firmeza da verdade. Muitos não pregam isso aqui. Evangelho não pode ser palha, evangelho não pode ser farofa. E eu vou dizer, todos os países que estão frios de Deus, como na Europa e como já está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu por causa disso. Porque os líderes não prestavam, muitos não estão prestando, e a igreja também não prestava. E o povo vai deixando de ter fé, e aí diz: não, eu vou ficar em casa, eu vou servir. O número dos desigrejados está aumentando a cada dia mais e mais. Por causa disso. É assim. Então, essa mulher, ela vai cometer isso. E o pecado, ele tem as suas desgraças. Coloca aí na tela, o Salmo 38, só para os irmãos observarem bem. Verso 3, olha o Salmo, lê aí, pastor Wagner. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. O pecado, ele te estraga todo. Vou dizer para tu. O pecado te deixa sem moral. Vocês sabiam que Davi, quando ele não tinha pecado, que ele estava na aliança, ele era um homem sério. Eu li uma história, até escrevi num livro meu, que o Davi, ele disse assim, olha, o Davi, ele disse assim, ele disse, quando ele pecou, que ele escondeu o pecado dele 1 ano, ele disse: os meus ossos apodreceram. Logo tu sente a perca da tua comunhão com Deus, da tua alegria. Tu não tem prazer de orar, tu não tem prazer de cantar, tu fica tentando esconder o pecado, mas tu sente a frieza. Dentro de ti tu sabe que não está certo. E assim foi Davi. O Absalão notou que o pai dele não era mais o mesmo homem. Até o sogro de Davi perdeu a fé nele. Davi se tornou um homicida, um assassino. Davi se tornou um mentiroso, porque pecado te deixa de cara limpa. Quando tu começa a pecar, tu fica de cara limpa, cara lambida. A mulher diz: rapaz, eu ouvi dizer que tu está com outra mulher. Olha, tu me respeita, eu não estou com outra mulher. Aí quando dá fé, descobre que ele tem outra mulher. Não é assim? Ele mente até no nome de Deus, cara limpa. A mulher mente que dá bom dia a jumento, porque o pecado está escondido, não é assim?
Aí o que acontece? O pecado entra, aí é a mentira para todo lado. Vocês podem observar que a Bíblia diz: um abismo chama outro. Quando ele deitou com a mulher, que ela disse: eu estou grávida, olha o pecado. Qual foi a primeira coisa que ele fez? O pecado dá logo ideia. Se há uma coisa que o diabo faz, é botar na tua mente ideia para tu pecar. Davi, já que tu pecou com ela, agora tu faz o seguinte: manda chamar o marido e embriaga ele, manda ele deitar com ela, e aí ela vai engravidar e tu vai dizer que o menino é dele. Aí ele fez. Mas quando botou o rapaz, irmão, tudo Deus falando com ele. Aí quando ele amanheceu o dia, ele disse: rapaz, eu não disse que era para tu dormir com a tua esposa? Ele disse: como é que eu vou dormir? O exército do Senhor na guerra, e o meu rei mandou me chamar. Uma lição de moral na cara de Davi. Aí Davi diz: eita rapaz, eu estou frito, não é assim? Aí pronto, eu estou morto. Ele tentou de todo jeito. Quando ele viu que não vencia, ele disse assim: é o jeito de matar ele. Aí escreveu a sentença dele numa carta e mandou para Joabe. Quando Joabe leu a carta, eu li um teólogo que diz assim: quando Joabe leu a carta, ele diz: eu não acredito que é Davi que está me mandando isso. Mas o pecado te deixa tão baixo, tão sem vergonha. Eu conheci uma irmã que era tão crente, e aí eu vi ela: ô mulher santa, até para falar com a gente. Na hora que ela via a gente, já era tendo visão. E aí eu ficava, disse: rapaz, essa irmã, ô minha velha, crente. Aí pronto, irmão, essa mulher arrumou um homem novo. E aí um dia eu ia para o culto, e aí ia passando o trio do carnaval, e eu vi ela. Eu disse: eu não acredito, rapaz. Eita, e ela pulava. Eu disse: Satanás, velho. É assim que o pecado faz. Ele te deixa tão baixo. É assim ou não é? Que aí pronto. Davi ficou tão baixo, mentiroso, olha lá, mentiroso, falso, cheio de tramóia. Não é assim? Assassino, mente. Aí o que acontece? O pecado apodrece os ossos. Eu vou só mostrar aqui para vocês. Olha, pecado é iniquidade, é desobediência, é transgressão, é maldade, malignidade, rebeldia, rebelião, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravação. Tem todas as referências aí. Tudo é pecado. Pecado não presta. Pronto, pecado não presta. E aí, qual é a consequência do pecado, pastor Ziel? Digam comigo, bem forte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Quais são as três consequências? Física. Pronto. A morte física, Romanos 5,12. Depois que Adão pecou, a morte passou a todos os homens. Morte física. Morte espiritual é aquilo que você se separa de Deus. Morte eterna, separação total e plena do Deus eterno. Coloca aí Apocalipse 20. Verso 6, depois o 14. Eu vou correr aqui. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Isso. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos lá, o 14, isso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Pronto. A primeira morte é a morte física. A morte espiritual é aquele que na verdade já morreu, não tem comunhão com Deus. Está aí. A morte espiritual. Quando a Bíblia diz assim: todos pecaram e separados ficaram da glória, é por causa do pecado. Coloca aí Romanos 6, 23, 24. Não brinque com pecado, meu irmão. Não brinque com pecado. Vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso. Então, qual é o salário do pecado? Não brinque com o pecado. Se Jesus entrou na tua vida e tu tens a nova natureza, e aí vamos lá, quando o pecado entrou, todo crente morre, porque a morte física é uma sentença do pecado. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A morte de Jesus nos garante a vida eterna,
que se nós morrermos, nós temos o nosso passaporte para a vida eterna com Cristo Jesus. Então, é isso que nós podemos analisar. E aí é tão interessante que o crente não tem medo da morte. Coloca aí 1:23 de Filipenses. Por quê? Porque ele sabe que Jesus já lhe garantiu a vida eterna. Vai lá, 1:23 de Filipenses. Como é que diz? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Pronto, então o apóstolo São Paulo não tinha medo da morte, porque ele sabia que agora a sua vida estava em Cristo Jesus. Então não brinque com o pecado, querido, querida irmã, não brinque com o pecado. O pecado é horrível, o pecado é sério. Olha, começa com a amizade, começa com a coisinha, começa com a doutrina errada e amanhã você está frio. Muito cuidado com o pecado. Pecado é negócio sério. Pecado é negócio sério. Vamos lá, então, bota lá na tela os nossos pontos. Primeiramente eu dei o que é a definição do pecado. Falei aqui as consequências do pecado. Se eu perguntasse aqui para vocês, quais são as 3 consequências do pecado? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Pronto, está aí. Então, nós podemos analisar isso com muito cuidado. Agora, quando se fala da morte espiritual, pastor, a morte física é a separação do corpo ou da alma da carne. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação do homem com Deus. Não é isso? E aí, quando você observa, a segunda morte é a separação total de Deus. Eu já citei essas referências aí. Agora vamos analisar. Volta lá para o versículo do 21. Eu dei-lhe... Eita, digam comigo. Eita, Deus bom. Não, mas só quem pode dizer bem forte. Eita, Deus bom. O que Deus fez com essa mulher? Vamos lá, diga bem forte. O que Deus fez com ela? Ou seja, apesar dela ensinar errado, apesar dela trazer o mal, apesar dela levar vidas com a falsa profecia dela, ainda Deus lhe deu tempo. Eita, Deus de amor. Eita, Deus de amor. Tem pessoas que dizem assim: pastor, por que Deus não mata logo essa fulana? Por que Deus não mata logo o fulano? É porque Ele está te dando tempo ao tempo para que você se arrependa. Esse cronos, a palavra lá, que o Jorge colocou lá no texto grego, cronos, coloca lá, Jorge, só para a gente ver. Esse cronos é um tempo longo ou um tempo curto. Nesse tempo longo ou nesse tempo curto, Deus ele te dá a oportunidade. Está aí, que vem de cronologia, não é? Que é de cronologia. Então, ele diz: eu dei tempo para ela, eu dei tempo para ti, para que você se arrependesse. Mas ela não se arrependeu. Então, vocês podem observar aqui que Deus ele dá tempo ao tempo. Aí tem irmão que fica na igreja dissimulando, disfarçando e Deus dando oportunidade. Ele vai para o trabalho, quando dá fé uma pessoa diz: olha irmão, Deus está dizendo que é a tua última chance. Ele não liga, não é assim? Quem já se deparou com isso? Agora uma pessoa que cantou aqui, que eu sou o seguinte, eu converso com todo mundo, eu conversei com uma pessoa que cantou aqui, eu disse: irmão, um tempo tu ficou meio fraco na fé. Fiquei, pastor. E aí ele me contou uns problemas tão sérios da vida que ele não sabia. E ele disse que entrou num lugar, ele disse que estava num local e a irmã chegou para ele e disse: olha, Deus, sem saber de onde ele era, quem ele era, aí ele disse: Deus está te dando a última oportunidade. É a tua última oportunidade. Aí essa pessoa correu para os pés de Jesus e voltou-se para os pés dele. Então, Deus ele te dá o tempo para que você se arrependa. Agora, esse tempo pode ser longo e pode ser curto. Pode ser curto. E aí a gente não sabe, por isso que é bom a gente se preparar. Porque tu pode morrer hoje. Tu pode morrer amanhã. Tu está sentadinho aqui, aí tu está sentado aí, a irmã também, tu está namorando, tu tem um casozinho pelo WhatsApp, tu está em adultério, tu está em pecado. Aí pronto, de repente dá um ataque cardíaco em tu e tu morre lá na hora. Pronto. Teu endereço tu já sabe onde é. A tua casa tu já sabe para onde é que tu vai.
Entendeu? Está na mentira, na falsidade, na enrolação, no engodo, no engano. Aí não quer saber de Deus. Pronto. Eu conheci um irmão que ele gostava de mulher. Não era da dele, porque se fosse da dele, não tinha problema, era da dos outros. Era. Porque gostar da gente não é pecado, não. Aí ele bem de vida, e ele comprou uma casa e uma piscina grande, e ele estava ajeitando. Aí ele sentiu uma dor, lavando a piscina para tomar banho nela. Ele sentiu uma dor. Rapaz, eu me senti uma dor bem aqui. Me leva bem aqui para o hospital. Aí, quando a irmã foi chamar, ele disse, não me leva para o hospital não, chama o pastor. Aí, quando chamou o pastor, ele já estava sentado na piscina morto. Não brinque com a vida não, meu irmão. Vou logo te dar esse conselho. Não adianta tu estar. E olha para cá. Aqui eu não quero igreja cheia porque tu é doutor, porque tu tem. Se tu não vale nada, Jesus não quer nem saber. Ele quer saber se tu é crente, rapaz. Ele quer saber se tu tem santidade, sem a qual ninguém... Pronto, é assim. Ninguém verá o Senhor. Ele não quer saber se tu é pastor, não quer saber se tu é filho de doutor, não quer saber se tu é presidente de igreja. A Bíblia diz em Hebreus, segui a paz, 12:14, bota aí na tela, que eles pensam que sou eu, está aí. Não sou eu não, irmão. Está aí na tela, segui a paz, e o que mais? Agora gritem bem forte, sem o quê? Esse ninguém poderia ter colocado, não o clero, Deus poderia ter colocado só o clero, Deus poderia, a peblezinha, não, ele disse a qual? Ninguém. Tu pode ser a mulherzona bonita aqui, mas tu está em pecado, minha santa, tu já sabe teu destino. Tu pode ser um pastorzão bonito, tu pode ser doutor, tu pode ser quem for, mas está em pecado, não vai para... E outra coisa, irmão, não adianta estar bem socialmente, no corpo, no espírito. Às vezes o corpo é todo bonito, mas dentro é um sepulcro velho, um cemitério rei de demônio. Tem muitos que a beleza é linda. Por que lá em Mateus, quando Jesus entra, ele diz, filhos, perdoados são os teus? O rapaz não queria, não era perdão de pecado. O que ele queria naquela hora? Era a cura, mas Jesus sabia que o problema dele maior, qual era? Era o pecado. Tem muita gente aqui que quer cura. É melhor tu ser zambeta, é melhor tu ser cego, mas tu ter comunhão com Deus. Não é assim? É melhor tu ser cego, é melhor tu ser feia, mas tu ir para o céu. Tem muita gente aí bonita, irmão. O pecado veio para todo lado. Pecado, é pecado, é pecado. É pecado. E aí, como diz o cantor, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói. Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho. O pecado não dói, dói não. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado, que o pecado não dói. Se doesse, irmão, tu tinha medo, mas não dói. E ele vem de mansinho, disfarçado numa mulher, disfarçado numa bebida, né? Disfarçado numa amizade, e ele entra. Ninguém anda hoje pregando isso aqui na igreja não, irmão. Ninguém anda pregando. As coisas que vocês querem, você que veio aqui hoje, está triste, ele te entende. Vai nesse negócio aí, ele te entende, vai. Não procura ser santo não. Não é? Não procura ser santo, é pronto. Coloca aí Levítico 19:2 lá, que é o livro da santidade do Velho Testamento. Vai. Como é que diz? Fala a toda a congregação. Como é que diz? Os filhos de Israel. Santos, porque eu sou o quê? Pronto, agora coloca. Não, está na velha aliança. Eu ainda vou dar um estudo aqui, que tem muita gente que não sabe isso aqui. E olha para cá. Tem um bocado de teólogos aí na internet que anda dizendo que a lei é maldita, que a lei passou, e eu vou mostrar o que é, tanto dentro da concepção judaica como bíblica, que a lei é um mandamento de Deus. Se é lei de Deus, não é mal. O pecado não era a lei, o pecado era o homem que não cumpria a lei. A lei é santa, é boa e é perfeita. Coloca, não está no Velho Testamento, coloca 1 Pedro 1,15. Vai, bota aí. Tem que ter santidade. Olha aí.
Mas como é santo aquele que vos chamou, A mesma coisa, vai. sede vós também santos. O quê? Em toda a vossa maneira de viver. Em toda o quê? Vossa maneira de Em viver. toda maneira de viver. Acabou-se a conversa. Se tu não tem uns crentinhos velho, com uns negocinhos velho, que é imitando o mundo, é imitando a Jezabel, é imitando o pecado, é imitando... Irmão, se a minha fé, eu li agora um teólogo que ele diz o seguinte: se a minha fé não ultrapassa o costume do mundo, o padrão do mundo, o evangelho não entrou. Se tu diz que é crente, a tua fé está nivelada com a do mundo, pronto. Eu não tenho desejo, nunca tive desejo de imitar Michael Jackson. Minha crença é maior do que o estilo de vida dele. Eu nunca tive desejo de imitar os Beatles. Não, pronto. Até quando eu fui agora lá em Londres, aí a gente que lê a história, né? O irmão disse, bem aqui foi a rua que os Beatles. Aí eu disse, é mesmo. Aí eu vi lá a rua deles, vi a gravadora, tá lá. Aí lá vai eu agora, cadê me dar a música dos Beatles? Eu quero a música desses besouros. O que eu quero com isso, irmão? Eles não têm o padrão de vida que Deus me dá. E o padrão de vida que Deus me dá é da palavra. É da palavra. Pronto. Eu nunca quis imitar palestrante do mundo. Porque tem irmão que pronto, tem cantor nosso aqui. Os cantores evangélicos. Vou dizer a verdade. Os cantores evangélicos, tudinho, quando eles vêm cantar, eles vêm com o padrão do mundo. Dia desse eu estava na festa, que tinha um. A calça bem aqui. Meu Deus do céu, que pintura é essa? E não tinha isso na igreja. Aí o pessoal do mundo, não é assim? Os cantores do mundo trazem e os da igreja querem imitar. Como é? Mostrando a barriga. Irmãos, isso não é coisa de crente. Isso não é coisa... Olha, até as irmãs aqui, as irmãs vão cantar, eu já disse aqui para as irmãs, as irmãs vão cantar, irmão, se eu sei que eu vou adorar a Deus, eu tenho que ser santo em tudo. A irmã vem para cá mostrando a sovacaria véia, até aqui. Eu já disse 1000 vezes aqui, mostrando o sovaco. Sovaco, irmão, tem uma parte sexual atraente. Tem até irmã que não pensa nisso. Além disso, também tem as irmãs que são cebosas. Quando levanta a sovaca, a selva amazônica está debaixo. Não pode ter isso. Tem que ter cuidado com as coisas. Mas a gente está dizendo, está ensinando e não liga. E eu vou dizer, uma mulher que é santa, que o Espírito Santo mora nela, que ela vem adorar a Deus, ela sabe que ela tem que ser santa no falar, santa no andar, santa no vestir, santa, não é assim? É desse jeito. Um dia eu ainda vou vir aqui na igreja do jeito que vocês querem, só para ver se vocês me aceitam. Vou botar uma calcinha bem acochadinha, de regatazinha, né? Assim eu venho pregar bem aqui para vocês verem. Porque olha, tá desse jeito aí, pronto. As calcinhas velhas. Irmão, sinceramente. Não, isso aí não tem nada a ver, pastor. Tudo que você expressa pelo lado de fora é o que está do lado de dentro. A boca fala, me parece que é Mateus 6,45, aliás, Lucas, vê se é, Jorge, vê se é Lucas 6,45, você não foge à memória, olha aí, eita rapaz, obrigado Espírito Santo, vai como é que diz? O homem bom, transformado, do bom tesouro do seu coração tira o bem, só tira coisa boa, irmão, só tira coisa boa, do baú velho dele, só sai coisa boa, vai! E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Tira o mal, vai. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. A boca fala do que o coração está o quê? Vamos analisar. E quem dizia isso era o Freud. Que ele falava da repressão do ser humano. Quando uma pessoa xinga, diz as piores pornografias, o que tem dentro dele? Aí você vai julgar você mesmo. Então, essa questão aqui, ela é muito séria. Deus, Ele deu tempo para essa mulher. Bota lá, Jorge, agora. Ele deu tempo para ela, te arrepende. Ele deu tempo. Eu li um teólogo que diz que Deus criou alguma situação, alguma questão para chamar a atenção dela.
Inclusive até o João alertou ela: mulher, se arrependa, mulher, se volte para Deus. Aí Deus diz: eu dei tempo para ela, para que ela se arrependesse da vergonha dela, mas ela não se arrependeu. Pronto. Eu vou ficar só nessa aqui hoje. Daí que nós vier, lê aí agora 2 Pedro 2:9. Vamos lá. E a gente encerra aqui. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar... 3, pastor Wagner. É 3. Vê lá. O Senhor não retarda a sua promessa, Olha. ainda que alguns a tenham por tardia, Sim. mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que é que Deus está dando tempo ao tempo? Estão vendo aqui? Tem gente que diz: Jesus está demorando demais. É porque Ele quer te salvar, Ele está te dando tempo. Por que que Ele não veio ainda? Ele está te dando. Mas como dizia meu pai, vai chegar o dia que você vai abrir a boca: tanto tempo e não fiz conta, e agora tanta conta e não tem tempo. Então faça uma avaliação hoje da tua vida. Veja que Deus está te abençoando. Veja que Deus está te dando tempo ao tempo. E Ele está dando oportunidade para você mudar de vida. Ele está te dando oportunidade para você meditar, se voltar. Será que, irmão, faça uma análise. Será que eu estou crente mesmo, Senhor? Meu Deus, o meu procedimento te agrada? A minha conversa no dia a dia te agrada? John Bevere diz que o crente tem que sempre perguntar isso. Espírito Santo, o diálogo que eu estou tendo com o pastor Douglas te agrada? A mesa que eu estou ao redor dela com as pessoas, o meu linguajar foi agradável a ti? Porque a Bíblia diz que o Espírito tem ciúme de nós. E como é que ele tem ciúme de nós e eu vou viver de qualquer jeito? É assim. Tem bagaceira. Mas vamos parar por aqui. Vamos mostrar o que Deus vai botar na cama. Eu vou mostrar que tipo de pessoa Deus bota na cama. Mas não ficar por aqui hoje. Lembra aí, Jorge, eu fiquei aqui. O tempo, ele é visto como a misericórdia de... Eita, irmão, tem gente que Deus ama tanto que Ele dá tempo, Ele dá tempo, Ele dá tempo, Ele dá tempo. Mas chega o dia que esse tempo é cortado. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires, está lá em Romanos 10, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero falar com cada crente aqui. Meu irmão, tu está certo com Deus? Faça uma avaliação. Não é preciso o pastor estar te investigando, você mesmo. 1 Coríntios 11:28, coloca aí na tela, vai ter a ceia, eles já sabem. Você mesmo, você mesma, examine-se, pois, o homem a si, faça a tua avaliação. Eu, quando vou deitar, pronto, eu dobro meu joelho, eu digo: Senhor, eu quero te agradecer pelo dia, a noite é chegada, agora eu vou deitar, Pai. Me dá uma noite tranquila. Eu faço assim: me dá uma noite tranquila, me dá uma noite abençoada. Está aí. Me vê se é Provérbio 3:23, Jorge. Aí eu sempre cito isso aí. Deixa eu ver se é. Porque a gente vai lendo muita coisa, irmão. É o 3, vê se é o 22, vai lá. É por aí. Mas é por aí, é porque agora eu não me lembro. Aí, vê se é o 28. Vê se é o 28 desse mesmo capítulo aí. Mas está por aí. Ele está nesse capítulo. Ele vai te dar um sono reparador. Está aí nesse capítulo. O capítulo eu não errei, não. Ele vai te dar um sono reparador. É o 24, olha aí. Rapaz, é coisa boa. Olha aí. Quando tu te deitares, é assim que eu faço. Senhor, agora eu vou deitar, Pai. Me ajuda, Senhor. Me abençoa, Pai. Quando meu pai estava lá em Teresina, ele estava agoniado, ele tinha dado AVC, e ele agoniado, ele disse: não estou conseguindo dormir, minha mente está perturbada. Aí eu olhei para ele, eu botei a mão na cabeça dele e citei isso para ele: Pai, hoje, quando o Senhor se deitar, o Senhor não vai temer, porque o teu sono será suave. Aí ele agarrou no sono. Eu me lembrei disso. É coisa boa, irmão, é coisa boa ser crente. Tem irmão aqui que trabalha o dia todinho, quando vai deitar já é roncando, não tem coragem nem de dizer obrigado, papai.
Quando, olha, o correto era você, antes de dormir, chamar toda a família, ou seus filhos, a esposa. Meu bem, vamos agradecer pelo dia, a noite é chegada, porque tu não sabe se tu vai acordar. Tu não sabe. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado. Deus, agora eu vou deitar. Guarda-me como a menina dos teus olhos, e que o meu sono seja suave. Não deixa eu estar sonhando com lobisomem, não deixa eu estar... Tem irmã que acorda de noite, pronto, é assustado. Só vendo o bicho. Pronto. Só vendo Satanás. Deus quer te dar sono bom. Aí tu te deita e dorme tranquilo. Aí quando tu acordar, Salmo 3,5, bota aí. Amanheceu o dia, chamou. Pode ser o teu marido ser não ser crente, pode, mas aí você vai falando e a Bíblia vai entrando. Aí, vamos orar aqui, meu bem. Não, eu não sou crente, não. Não, pois fique do teu jeito, nem que tu queira rezar. Fica, eu deitei e dormi e acordei. Aí quando eu já amanheço o dia lá em casa é assim. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Quero cuidar no serviço do Mestre, sentindo o seu amor. Dá-me mais alegria, dá-me mais fervor. Quero cuidar no serviço do Mestre, sentindo o seu calor. Eita, quando meu pai saía do quarto, pela manhã, eu escutava ele orar de madrugada, a partir das 3 horas. 3 horas, ele estava com o joelho no chão. Aí quando ele tomava o banho, ajeitava, ia no mercado, ele entrava no quarto dele, já saía com a Bíblia. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Irmão, é bom ser crente, irmão. Agora, irmão, é bom ser crente só se tiver prazer nas coisas de Deus. Aí os crentes velhos ficam na Netflix até tarde, as mulheres vêm na novela. Onde é que o Espírito Santo vai te usar coisa nenhuma? Os filmes velhos, um bocado de jovem aí só atrás de vampiro. Dia desse um irmão disse para mim, pastor, eu gosto dos piores filmes de terror. Eu disse, eita diabo velho puro. Rapaz, como é que pode? Só para ver lobisomem, né? Só para ver o diabo, eu quero ver o diabo. Porque um filme daquele ali é tu chamar o diabo para a tua vida. É assim. Um dia o irmão disse que estava assistindo televisão, não sei se é verdade, porque tem crente que conta cada coisa. Aí disse que estava assistindo televisão tarde da noite. Aí quando ele foi desligar, aí disse que a pessoa lá de dentro já vai desligar. Aí, pois ficou doido. Ficou louco. Eita, mas seria bom se o irmão, na hora que fosse botar no filme velho, aí pronto. Já vai desligar. Aí pronto. Mas até hoje essa pessoa, até a última vez que eu conversei com essa pessoa, ela não tinha televisão dentro de casa, por causa desse episódio. Ela mesma contou. Irmã, eu não duvido não. Eu não duvido não. O cão faz ou não faz? Aí pronto. Agora foi até bom isso aí que o cão fez, porque nunca mais ela botou. E aí tem uns irmãos, as irmãs que é a noite toda. Quando é a noite toda é o WhatsApp também. Que eita que tem fuxico. E aí pronto. Tem hora que a gente fica mesmo no WhatsApp, porque tem uns fuxiquinhos bons que a gente fica... Rapaz, aconteceu isso aqui, né? Aí bota pro outro, a gente dá umas coisinhas para sorrir. Minha sogra, rapaz, é o dia todinho. Meu Deus do céu, como é que é a vista? Aí quando a gente vai ler a palavra, ela diz, Zé, minha mente está ruinzinha para a Bíblia. Minha mente está ruinzinha para a Bíblia. Aí pronto, eu disse, minha sogra, e aquela história, como foi que a senhora me contou lá do menino do WhatsApp? É assim, olha, aquela história. Eu disse, mas a senhora não disse que está com a memória ruim? Não tem memória ruim, irmão. Tem memória que você não exercita ela, não treina ela. Muito bem. Obrigado aos irmãos aí que nos acompanham. Deus abençoe. Pai querido, abençoa teus filhos que nos ouviram. Continua com eles, nos dando vitória, em nome de Jesus. Amém.